Eu não sei você, mas eu já tive medo desse versículo aqui, ó. Vou ler para vocês. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito não será perdoado, nem nessa era, nem na que há de vir. Mateus 12, 31 e 32. Talvez o meu medo seja por causa da forma que as pessoas falam do Espírito Santo. Como se ele fosse uma pessoa super sensível, que se você pecar contra ele, ele vai ficar tão ofendido e triste que você não será perdoado. Como se ele fosse incapaz de te perdoar. Ele é o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Ele é todo-poderoso. O Evangelho e todo o plano de Deus para a humanidade é baseado no perdão. Então, o Espírito Santo, todo-poderoso, não é capaz de te perdoar? Não faz sentido. Então, o que esse texto de Mateus quer dizer? Primeira coisa, o texto fala sobre ser perdoado e não ser perdoado. E o que implica isso? Óbvio que não ser perdoado implica em perder a salvação. E eu aposto que você aí não quer perder a salvação, beleza? Então vamos entender como é que funciona esse negócio. Agora, para pensar. Como que nós somos salvos? Por meio de Jesus Cristo. Mas como eu acesso o mecanismo da salvação? Como que funciona ali na prática? Crendo em Jesus, mas não é só crer. Tem um negocinho aí no meio. Bom, além de crer, você precisa confessar. Vamos ler um outro texto aqui que explica melhor esse negócio. Vamos lá. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10 fala assim, ó. Se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então ele, o cara que mais explica as coisas difíceis da Bíblia, Paulo, ele está falando que para ser salvo você precisa confessar. Você acessa a salvação através da confissão em Jesus Cristo. Confissão. Anota essa palavra aí porque ela vai ser importante pra caramba no decorrer aqui desse vídeo. Como que se confessa uma coisa? Obviamente, falando. Você fala. Então a confissão é falar, declarar. Tecnicamente, a palavra direto do grego usada aqui para confissão é homologel. É da onde vem a palavra homologar, por exemplo. Já viu que tem que homologar um negócio lá, tal, vem daí. E se a gente quebrar essa palavra em algumas partes, a gente vai ver como esse texto de Romanos aqui ele é um absurdo de tão esclarecedor. Homo significa a mesma coisa. Logos significa falar, palavra. Tem a mesma raiz da palavra logos, que é bem conhecida. Então, homologel significa falar a mesma coisa. Mas falar a mesma coisa de quê, pelo amor de Deus? Falar a mesma coisa que você já creu no seu coração. Então você crê no seu coração, depois você declara. Declara o quê? Aquilo que você creu, a mesma coisa, ok? Presta atenção, o versículo fala que você começa crendo no seu coração. E depois você homologa, homologel, aquilo que você creu através de palavras. Isso é confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Então confessar é o próximo passo depois de crer. Então, primeiro você crê no seu coração para a justiça, depois você confessa para a salvação. Então o mecanismo da salvação vem pela confissão e a confissão segue essa sequenciazinha aí, beleza? Isso é Paulo explicando. Paulo é muito didático para explicar as coisas. Então é isso. E para confirmar isso aqui que eu estou falando, em outros textos a gente vai ver esse lance de ter que confessar Jesus. Lembrando que confessar é falar. Falar para alguém. Mateus 10, 32. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, você não vai querer ser essa pessoa aqui. Esse confessar aqui de Mateus 10 é a mesma palavrinha, a tal da homologel, que é tipo homologar. Então, beleza, você já viu que para acessar o mecanismo da salvação, você precisa confessar, e você precisa confessar algo que você já creu no seu coração, beleza? Aí, uma vez crido no coração, confessado, aí você recebe Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Mas quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, você recebe também o Espírito Santo. Eu não estou falando daquele batismo no Espírito Santo com línguas e dons, etc., porque isso aí é outro rolê. Estou falando de simplesmente receber a morada do Espírito Santo. Porque se tem uma coisa que eu entendo sobre a Trindade, e não é fácil entender a Trindade, a gente não sabe explicar muito e não sabe entender muito, para falar a verdade, mas a pouca coisa que a gente consegue entender é que você não consegue ter um sem ter os três. Então você não pode ter o Pai sem ter o Filho, você não pode ter o Filho sem ter o Pai e sem ter o Espírito Santo. Então ou você tem um e tem os três, ou você não tem nenhum e não tem nenhum, obviamente. Por exemplo, Jesus falou, aquele que vê a mim, vê ao Pai. Aquele que não vê a mim, não vê ao Pai. Meio que dando uma reforçada nesse raciocínio. Continuando aqui, bom, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então você recebe Jesus. Ao receber Jesus, você recebe o Espírito Santo. E ao receber o Espírito Santo, você recebe o poder de ser chamado filho de Deus. Como assim o poder? Essa palavrinha poder aqui no grego é exousia. E exousia, em todo o Novo Testamento, está associado à ação do Espírito Santo. Porque o cidadão que recebe Jesus como seu Senhor no seu coração, ele recebe do Espírito Santo a exousia, a ação do Espírito Santo para que ele seja filho de Deus.
Jesus explicou isso, deixou muito claro quando ele foi jantar na casa de um carinha chamado Nicodemos. Aliás, a gente acha que todo fariseu era hipócrita, gente ruim, falso e etc. Mas o Nicodemos, ele era fariseu e ele era gente boa, tá? Ele realmente estava tentando entender a mensagem de Jesus. Ele não entendeu nada, mas ele tentou. Jesus falou para Nicodemos que era necessário nascer de novo. Nascer da água, e a gente entende que está falando do batismo, e nascer do Espírito. Ou seja, você se torna filho de Deus por causa desse seu novo nascimento. Então, a primeira vez que você nasceu lá, você não era filho de Deus. Você era, no máximo, filho do seu pai, da sua mãe, e olhe lá. Mas no segundo nascimento, aí sim, você nasce como filho de Deus. E é por isso que você precisa desse segundo nascimento. E essa é a primeira manifestação do Espírito Santo em você. A primeira manifestação do poder do Espírito Santo é te fazer filho de Deus. Antes de dom, antes de poder, profecia e etc., o dom principal é te fazer ser filho de Deus através do novo nascimento, pelo Espírito. Então já deu para entender que se você tem o Espírito Santo, ele te faz filho de Deus. Mas se por algum motivo você não tem o Espírito Santo, você deixa de ser filho de Deus. Bom, acho que você já matou a charada do lance da blasfêmia do Espírito Santo, mas eu vou continuar explicando aqui. Então você só recebe o Espírito Santo por um motivo, te fazer filho de Deus. E tem um outro texto muito legal de Paulo que fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Então você precisa receber o Espírito Santo para ser filho de Deus, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Bom, se eu sou guiado por um caminho, obviamente. Se fosse para ficar parado, eu não precisava ser guiado. Esse caminho é o caminho da salvação. Salvação não é uma coisa que você recebe e ela é definitiva. Recebeu, agora está resolvido, é definitivo. Não, a salvação é um caminho. Você precisa percorrer esse caminho, como se ao final desse caminho você fosse salvo. Acontece que a gente não saberia andar por esse caminho sozinho, porque desde lá dos infelizes, do Adão e da Eva, a gente, após isso, tem uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa, ela não sabe andar por esse caminho sozinha, por isso que a gente precisa ser guiado pelo Espírito. Então vamos lá, você lembra como esse processo começou lá atrás? Vamos recapitular. Você creu no seu coração. Depois que você creu no seu coração, você homologou aquilo em palavras. Como? Confessando. Então, dá para perder isso? Infelizmente dá. Agora raciocina aqui. Se lá atrás o primeiro passo foi crer e logo em seguida o segundo passo foi confessar, vamos pensar aqui. E se eu deixar de crer? Qual seria o próximo passo? O próximo passo seria blasfemar. A blasfêmia é uma consequência de deixar de crer. Ela vai acabar acontecendo. Assim como a confissão é uma consequência de crer. Ela acaba acontecendo. O sujeito crê e aí ele confessa. Ele quer falar para todo mundo no que ele crê e etc. Então, nesse raciocínio, o blasfemar é a antítese de confessar. E você acessou o mecanismo pela confissão. Então você desacessa, nem sei se existe essa palavra, mas você desacessa o mecanismo pela blasfêmia. Nós estamos falando de dois atos de falar, de proferir palavras. Então se a confissão é uma homologação do que você creu, a blasfêmia é uma homologação de que você deixou de crer. A palavra blasfêmia, ela é tão embaçada que no grego não tem muita conversinha não. Ela é blasfêmia mesmo. E significa ofender a Deus com palavras. Então é um ato intencional de falar contra Deus. Então é um troço intencional, não é um deslize, não. Ah, será que eu blasfemei? Será que... E agora eu tô preocupado. É uma parada intencional mesmo, que é uma consequência de ter deixado de crer. Bom, agora que eu expliquei todo esse rolê aqui, tomara que ninguém pergunte, porque só a blasfêmia é contra o espírito que dá problema. Por que blasfemar contra o filho ou contra o pai? Digamos assim, tá de boa. Bom, é difícil entender isso, porque tudo que envolve o conceito da Trindade é difícil de entender e mais difícil ainda de explicar. Mas eu vou tentar e vamos ver o que acontece. Ele de novo, Paulo, quando ele escreve para a igreja aos Coríntios, ele se despede e nessa despedida dá para entender um pouco. O texto fala que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Bom, e a gente sempre achou que esse versículo só servia para o pastor terminar o culto de vez em quando. Bom, mas esse texto, mais do que terminar o culto ali com a bênção apostólica, ele serve para a gente entender como que na prática a gente se relaciona com Deus. Bom, eu não quero decepcionar, nem abalar, nem deixar a galera em crise. E entende que a Trindade ele é difícil, beleza? Então não fica desesperado aí com o que eu vou falar aqui. Bom, não fica desesperado porque... Bom, vamos lá. Nós não nos relacionamos diretamente com a pessoa de Jesus. Não desespera, é impactante mesmo, mas eu vou explicar. Bom, só os discípulos que viveram com ele lá naquela época que tiveram o prazer e o privilégio de se relacionar com uma pessoa de Jesus diretamente. E nós teremos esse privilégio quando ele voltar. Porque nós precisávamos do Espírito da Verdade para nos guiar. Lembra que é ele que nos guia pelo caminho da salvação? Então Jesus precisava ir para que o Espírito viesse. Então, obviamente, se Jesus precisou ir, ele não ficou. Senão, quando ele voltasse, ia ser a volta dos que não foram. Se nós não nos relacionamos com uma pessoa de Jesus, mas nós nos relacionamos com a graça de Jesus. É isso que Paulo fala, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês.
E a graça é uma coisa que eu não consigo fugir. Não tem como. A graça eu não mereço. Se eu não quiser a graça, ela tá lá. Se eu fugir da graça, ela me alcança. A graça eu tô mergulhado nela. Não tem como eu fugir. Tipo, se eu não merecer a graça, é isso que faz dela ser graça, o fato de eu não merecer. E se eu não quiser a graça, ele quer me dar a graça. Então deu para ficar claro que a graça não dá para fugir dela. Ela não é opcional. E Jesus Cristo nos dá a graça. Nós nos relacionamos com a graça de Jesus Cristo. E a mesma coisa acontece com o amor de Deus, o Pai. Nós não nos relacionamos diretamente com a pessoa de Deus Pai, até porque a gente não daria conta, nós não suportaríamos. Mas nós nos relacionamos com o amor de Deus Pai. E o amor de Deus Pai também é tipo a graça, não dá para fugir. Deus derramou o amor dele sobre as nossas vidas, a gente querendo, a gente não querendo, a gente pedindo, a gente não pedindo. Ele ama, ele é amor. 1 João 4, 7 e 8 fala: amados, amemos uns aos outros, porque amar vem de Deus. Tudo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, não dá para fugir do amor de Deus. Não dá para fugir da graça de Jesus Cristo. E esse texto aos Coríntios continua com: e a comunhão do Espírito Santo. E aí, a palavrinha comunhão aqui é koinonia. E a palavra koinonia me dá uma ideia de parceria, de você faz e eu faço, você faz e eu faço. Diferente da graça, que Jesus fez independente do que a gente fizesse, diferente do amor, que Deus ama, independente da gente amar, a comunhão com o Espírito Santo, ou seja, a koinonia, ela é uma parceria, ela é uma via de mão dupla. Então, para que haja koinonia, o Espírito Santo faz e eu faço. E aí que está a questão da blasfêmia. Se eu falar contra Jesus Cristo, a graça dele é tão graça que mesmo que eu mereça ser punido, não dá nada. Se eu falar contra o Pai não vai deixar de me amar porque eu falei contra ele. Agora, como a koinonia fala de parceria, se eu falar contra o Espírito Santo, ele entende e ele respeita que eu quero me desconectar daquilo que eu me conectei um dia. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é você se desconectando intencionalmente da parceria com o Espírito Santo. Essa dá para se desconectar. Não dá para fugir da graça, não dá para fugir do amor, mas a parceria, a koinonia, é uma opção. O cidadão que chega no nível de blasfemar, ele já se perdeu tanto no coração dele, o coração dele já foi tanto dominado pelo mal, ele se deixou dominar, que ele opta por se desconectar. Ele vai acabar falando contra o Espírito Santo, ele vai acabar se desconectando. É algo intencional, não é um deslize, não foi sem querer. Ele fez consciente, fruto de já ter deixado de crer naquilo. Isso é fruto de um coração que já nega Jesus como Senhor. É um fruto de um coração que já não dá mais a mínima para o amor de Deus. E ele intencionalmente se desconecta do caminho da salvação, que ele se conectou lá atrás, quando ele creu em Jesus, quando ele recebeu, confessou Jesus Cristo. Então ele, digamos assim, desconfessa através da blasfêmia. Eu nem sei se a palavra desconfessar existe, mas aqui ela explica muito bem explicado. Inclusive, eu entendo, isso é uma interpretação minha, beleza? Não é uma doutrina nem nada. É uma interpretação minha baseada na lógica que foi construída aqui ao longo desse vídeo. Que isso aqui não vale, esse lance da blasfêmia, não vale para o cara que não conhece a Deus. Não vale para o cara que já não teve relacionamento com Deus. O cara é ateu, o cara não acredita. Para mim, ele não está incluído em todo esse rolê aqui. Porque lá atrás começou com um cara crendo, com um cara confessando, com um cara recebendo Jesus e vivendo com Deus. Então, se o cara nunca creu, nunca confessou, ele tá fora desse esquema. Esse versículo da blasfêmia contra o Espírito não se aplica a ele. Porque se confessar é homologar o que foi crido, se o cara nunca creu, ele não homologou nada. Então, ele não confessou, ele não recebeu, então ele nem entrou no caminho. Então, não tem nem como ele sair se ele não entrou. E tem um texto lá em Hebreus, capítulo 6, que dá uma base para isso que eu tô falando aqui. O texto fala assim, ó: é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir e que depois se desviaram. Então, assim, isso vale para o cara que já viveu em Deus, já viveu, já teve experiências com Deus, já conheceu Deus. De repente o cara vai se perdendo, ele se perde num ponto que ele, não quero mais saber disso, só lamento, tchau. E não é que ele vacila, e não é que ele erra, não é que ele vai experimentar outras coisas para ver de qual é. Não, ele intencionalmente se desconecta daquilo, e ele se desconecta especificamente do Espírito Santo. Essa parte deu para entender? Porque isso aqui é técnico, né? Não sei se deu para entender o raciocínio dessa parte? Beleza. Tu não é, tipo, muito da parada de religião, não, né? Assim? Pega o link desse vídeo, manda lá no grupo, manda para as pessoas que podem ter essa dúvida aí, e fortalece a gente aí. Tamo junto, Deus abençoe.